Agora é pra valer. Boa tarde. Vamos para mais uma live de hoje e vamos entrando de Portugal, João, Lucas, Cláudia Ronze da Nova Zelândia, né, Cláudia Ronze? Elisângela, eu não consigo ler tudo rápido. Professor Roberto Pavel, agora é figura nossa fácil aqui da nossa live, nosso fã, nosso mestre. Centro Aquático Viçosa e caramba. Olá, João, que saudade. Quando é que nasce o bebê? Cláudia Mellen, Cláudia Irlanda. Caramba, que live internacional. Lucas, Pedro Vidal. Vamos botando os nomes aí. Tem gente que entra todo mundo junto. Tiago. Nasce em julho? Magela, da Faz-me Rir, Fernando Werner, Flávia Mildres, Cláudia Machado, muito boa tarde. Muito obrigada por hoje vocês mais uma vez estarem aí nessa maratona, tá? Conosco. Eu vou dando tchau para todo mundo aos pouquinhos. O nosso convidado de hoje é o Valdir Assad. Né? Nós vamos falar de recreação aquática. Né? Recreação aquática, nós vamos hoje fazer perguntas também, vai ser muito legal. Oi, Eurídice, outra que está de carteirinha aqui nas lives todos os dias. Professor Fabrício de Masi. Amigo também, parceiro. Fernanda Coelho, Ferdi Coelho, Márcia Marins, Alexandra Baroli. Nossa, muita gente querida, muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, o nosso convidado de hoje é o professor Valdir Assad. O professor Valdir Assad é graduado em pedagogia. Hoje está fácil, o negócio foi ontem, hein? Graduado em pedagogia, tá? Graduado em educação física, pós-graduado em educação motora, mestre em educação física. Ele foi docente por 16 anos da Universidade Católica de Brasília. Atualmente ele é docente minha letra aqui da Uniplan, tá? Ele é coordenador da pós-graduação da InSaúde Núcleo Brasília, tá? Da pós-graduação de atividades aquáticas. Ele é professor da Companhia Atlética de Brasília há 13 anos. Ele também é proprietário de um estúdio de treinamento funcional e personal, depois a gente vai conversar isso, ex-conselheiro do CREF7 de Brasília, palestrante internacional e nacional, coordenador de vários eventos e congressos, tá? Boa tarde, Valdir, que já está na área, e nós hoje vamos falar de recreação aquática, e é com ele, né, o Valdir Assad, que é um dos pioneiros conectando agora. E antes de tudo, ele é... Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Renata. Eu espero ter feito o seu currículo aí resumido, mas eu deixei o mais importante para falar agora, que você é o filho da dona Carlotinha. Nossa, obrigado. Essa é a parte mais importante do meu currículo. E é a mais importante. É a mais importante do meu currículo. Assim, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu acho que falar de recreação aquática é lembrar quando eu era aluna e é lembrar de você. Então, com você, a palavra aí para você dar boa tarde para o pessoal. Tem gente da Irlanda, tem gente de Portugal. Nossa! Amor, tá pensando o quê? Tem gente do Panamá, tá? Fora o Brasil inteiro conectado em você. Então, você dá boa tarde aí para o pessoal. Nossa Senhora, boa tarde, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Eu estou vendo grandes amigos que entraram, né? A Cláudia, seja bem-vinda, Douglas Gil, tem tanta gente aí, Anderson, que trabalhou comigo aqui em Brasília, né? Os Portugas. Gente, muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui no
sofá da Renebe Rodrigues Camargo, né? Da Renebe Camargo Rodrigues, entendeu? Ela tá chamando tanta gente pro sofá dela e dessa vez fui eu, né? Então, muito obrigado a todos pela presença, espero que vocês gostem e se eu puder contribuir com alguma coisa, será um grande prazer estar aqui com todos vocês, né? Principalmente por estarem me assistindo. Muito obrigado, professora Renata, grande amiga Renata, além de professora, uma grande amiga. A gente até pode estar, você pode até começar a falar da nossa amizade, né? Acho que é um momento importante, né? Porque antes de nós sermos amigos, né? Ele faz uma caridade em ser meu amigo. Então, você pode contar. Ele está fazendo essa live. Pode falar, Valdir. Pode falar. O povo quer. Gente, olha só. Eu aguento o bullying. Eu aguento. Renata, agora vamos começar com o bullying, né? A Renata veio a Brasília dar um curso com uma professora muito querida, uma grande amiga minha, a Adriana Valadão. Entendeu? Hoje não estamos mais juntos, mas jamais esquecida. No Brasília Capital Fitness, né? No Brasília Capital Fitness. E eu conversando com a Adriana, eu falei, olha, Adriana, eu já ouvi falar muito bem dessa professora, ela está vindo do Rio, o nome dela é Renata Rodrigues, ela é uma pessoa muito boa, eu tenho certeza que você vai gostar, né? E aí a Adriana chegou para mim e falou assim, Valdir, posso te falar uma coisa? A Renata é doida para te conhecer. Aí eu falei assim, uai, mas não estou entendendo, ela já esteve comigo, a gente já deu uma aula junto na piscina do ENAF, aqui e ali, como que ela disse que ela não me conhece? Aí ela virou e falou assim, ela é doida para te conhecer. Aí a Adriana chegou lá e falou assim, professora Renata Rodrigues, esse aqui é o professor Valdir Assad, etc., né? Aí eu conheci a professora Renata e mais para frente a amizade foi aumentando, até que chegou uma hora que eu falei, olha, Renata, quando eu chegar no céu e eu falar para Deus que fui seu amigo na terra, ele vai me dar, não um terreno, ele vai me dar um latifúndio, porque ser seu amigo, minha filha, não é nobre, é caridade, eu sou seu amigo por caridade, entendeu? Eu não sou, é um horror ser seu amigo, eu nunca vi uma coisa dessa. Aí um dia eu me vinguei, eu estava passeando no Rio de Janeiro. Como a Renata é uma pessoa assim muito discreta, muito simplesinha, vocês estão vendo aí. Gente, eu de vingança, eu comprei um telefone daqueles modelo antigo assim. Era um telefone de tecla. Tipo aqueles pretos. Só que é o telefone daquele modelo preto da nossa avó. Só que ele era cor de rosa e na base do telefone era cheio de pluma. E no bocal do telefone, onde ela ia falar, era cheio de pluma. Então, quando ela falava, a pluma entrava na boca dela. Foi a minha vingança para ela. Detalhe, esse telefone está na minha sala de trabalho da Companhia Atlética. Então, quando as mães entram lá, os alunos, para conversar comigo, eu pego o telefone, fica assim, uns 5 segundos, e eu naquele telefone de plumas, cor-de-rosa, que está na minha sala, que meu chefe, meu diretor, não deixou eu levar para casa. Ele falou, você não vai levar isso para casa, porque é a sua cara de uma gestora de criança. E assim a nossa amizade começou a nossa amizade. Há mais de 20 anos. A Renata Tarevini está falando aí que ela estava de prova quando isso aconteceu. A Roxana estava comigo no carro e entrou em choque, né? Então vamos lá. Agora esse lado, isso é para descontrair, para vocês verem que hoje é recreação no nível Blaster, né? Todo mundo aqui, né? Ó, todo mundo rindo horrores, né? Lembrando que essa live será salva e vai para o... Olha só, isso que vai ser triste, Valdir. Ela vai para o YouTube e vai ficar eternizado esse momento. Então, assim... Vamos lá. E as perguntas também estão abertas, tá? E a gente depois vai dando linha, mas tem, assim, um scriptzinho. Primeiro, né? Essa história toda de um cara que fez pedagogia e você vai parar como na educação física, Valdir? Essa história é muito engraçada, né? Eu fazia pedagogia no curso de na Universidade de Brasília e eu tentei vários semestres pegar uma disciplina chamada Recreação e Lazer
na educação física. Mas eu nunca consegui pegar essa disciplina. No último semestre eu ia formar, e foi muito engraçado, porque eu consegui essa disciplina, recreação, eu consegui essa disciplina, recreação e lazer. E foi muito engraçado, porque no primeiro dia, a professora da disciplina, a professora Márcia de Franceschi Neto, que me ensinou tudo de recreação, e que se hoje eu trabalho com recreação, eu devo a Márcia isso daí, né? É uma coisa que a gente fala, a gente tem que ser sempre grato às pessoas que estiveram no nosso passado e que guiaram o nosso caminho, né? Então, eu peguei e foi muito... No primeiro dia de aula, a Márcia chegou para mim e falou assim, todos os alunos se apresentando, e ela virou e falou assim, Valdir, qual o seu objetivo em fazer a disciplina recreação e lazer? Eu olhei para a cara dela e falei assim, crédito. Eu preciso me formar, ou seja, a sua disciplina e nada é a mesma coisa, eu só preciso me formar, entendeu? Acabou que no final do semestre, eu gostei tanto daquela disciplina, tanto, que eu me formei em pedagogia. A professora Márcia criou um estágio no DEFER chamado Brincando na Rua, onde meus grandes amigos da educação física estão ali. Ana Paula, Claudinho, Tug, Luciana, as Anas Marias, as obesas. A minha grande turma da educação física está ali. E eu era o único aluno da pedagogia em 30 alunos da educação física. E nós mexíamos com atividades de lazer em todo o Distrito Federal e organizávamos isso, imagina, na década de 90. Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Tinha um caminhão que você colocava as coisas em cima, ia para o meio da periferia fazer atividades de lazer. E eu fiz 700 horas de estágio com a professora Márcia, subindo e descendo o caminhão, aniversário de Brasília, isso, aquilo, entendeu? E muita coisa. Aí eu voltei para o UNB e fiz educação física. Só que como as minhas disciplinas da pedagogia já eram pré-requisitos ou optativas ou obrigatórias, eu entrei com 140 créditos na educação física. Eu só precisava fazer 38 para me formar. Porque naquela época, né, nós éramos da área de humanas, né? A educação física não era da área de saúde. Pois é, nós éramos da área de humanas. E nessa brincadeira, eu me formei, apesar de eu levar 3 anos para formar, porque eu trabalhava, eu só precisava fazer anatomia, fisiologia, isso, aquilo e não sei o quê. E aí eu entrei na educação física pela mão da recreação. Pela mão da recreação. Aí nessa brincadeira, no meu primeiro semestre como aluno, teve uma gincana na educação física, que era uma prova final de uns colegas lá, Tug, Rosane Vieira, conhecida como Chu, e etc. Um pessoal muito bacana. E eu toquei um terror nessa gincana. Meu Deus do céu, eu toquei um horror. Alguém duvida que eu tocou terror? Eu toquei o terror. E aí apareceu um professor, o nome dele é José Gustavo Alvarenga. Ele olhou para mim e falou assim... Eu gostei muito de você. Eu falei, muito obrigado. Aí ele falou assim, você quer estagiar na minha academia? Aí eu falei assim, qual é a sua academia? Ele falou, natação. Eu falei assim, olha, professor, eu não posso estagiar lá porque eu não sei nada de natação. É o meu primeiro semestre na faculdade e eu nem a sua disciplina fiz. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você aprende? Aí eu falei, aprendo. Porque eu não sou burro, mas eu só estou te avisando que eu não entendo nada de natação. Ele falou, não tem problema, eu quero você na minha equipe. E hoje, assim, foi o meu primeiro professor, foi quem me deu as guias, e se eu hoje dou uma aula de natação e uma aula de hidroginástica muito boas, eu aprendi com o Zé Gustavo a me comportar na beira da piscina como um profissional. Né? Não só eu, vários professores aqui de Brasília, tiveram o Zé Gustavo como mentor, como primeiro professor. Aí, nessa brincadeira, recreação terrestre, natação infantil, eu entrei pela mão da natação infantil. Né? Isso é muito, rapidinho, isso é muito interessante, porque quase ninguém sabe que você é um excelente professor de natação infantil, né? Que você começou na natação infantil. Muito obrigado por isso. Aí,
nessa brincadeira, eu fiquei. Eu tinha a base da recreação e eu comecei a ter a base da natação infantil. E eu sempre gostei na natação de trabalhar com aprendizagem da natação e não treinamento. Não é uma coisa que eu gosto de aprendizagem. Se a pessoa tem problema e fala, eu sou traumatizado, eu deliro em ensinar uma pessoa dessa a nadar. Eu gosto de criança problemática, entendeu? Eu adoro criança problemática para ensinar a nadar. E aí eu trouxe o lúdico, essa brincadeira lúdica, para as aulas de natação. E comecei a trazer. Aí nessa brincadeira, uma amiga minha virou para mim e falou assim, Valdir, você quer aprender a dar aula de hidroginástica? Vem fazer um estágio comigo. E eu fui fazer um estágio com ela. Foi a professora Vângela, uma colega minha da Educação Física aqui de Brasília, que é extremamente querida, e ela me colocou na beira de uma piscina. Só que a Vângela deu 3 aulas, pediu demissão e falou, você vai assumir. Aí eu levantei o braço e falei, não, eu não assumo. Eu não sei dar aula de hidroginástica. Eu preciso aprender a dar aula de hidroginástica para poder mexer com isso. Mas teve um curso aqui em Brasília chamado Congresso Corpo, Mente e Espírito, que naquela época, em 90 e pouco, trabalhava com essa coisa holística em educação. Ninguém falava disso no país e a gente já fazia aqui em Brasília. Foi a maior loucura que eu já participei na minha vida, né? E eu fui assistente da Vera Lúcia Gonçalves. Eu fui assistente da Vera Lúcia Gonçalves e eu fui assistente do Adolfo De Luca, que me deu uma outra visão de natação que eu jamais tinha visto na minha vida. Começou humilde, hein? Começou humilde. Comecei humilde. Comecei com Adolfo De Luca, o que depois virou um grande amigo. É uma grande referência. E é uma grande referência. E quando Adolfo De Luca deu aquela primeira aula, eu falei assim, gente, é tudo que eu quero para a minha vida. Eu quero dar uma aula desse jeito. E com a Vera Lúcia Gonçalves, eu aprendi a gostar de hidroginástica. Aí o que eu fiz? Eu formei e vi... Só que quando eu formei, eu já formei na educação física com 30 anos. E todos os meus amigos, eu tinha um apelido na faculdade que o pessoal me chamava de Papai Smurf. Porque todo mundo tinha 22, 21, 23, e eu tinha 30. Aí eu virei e falei, olha, se eu não estudar, eu vou ficar atrás desse pessoal. Aí durante 4 ou 5 anos, todo o meu salário ia para curso de recreação, para curso de hidroginástica, para curso de natação. Então a gente vai dar investi nisso. Então, uma pausa para você beber uma água, só para você entender aqui que tem algumas... Quando você bebe água, porque acho que é importante essa trajetória, é importante que as pessoas saibam que você é instrutor internacional certificado pela AEA, que é a Associação Americana de Exercícios Aquáticos, que você, inclusive, é palestrante internacional de hidroginástica, que foi você que levou para os Estados Unidos uma criação da Maria Alice Corazza, que você aperfeiçoou, e foi uma aula com material alternativo, que é a hidrotoalha, que você levou isso para os Estados Unidos, para os gringos ver, que a Maria Alice vai falar aqui na semana que vem, né? E eu tenho muito orgulho de ter melhorado uma criação dela. Essa aula, eu aperfeiçoei a toalha da Maria Alice. E você sempre disse isso, você sempre fez a referência, aperfeiçoou, tornou isso uma coisa fitness e levou isso para o congresso. Foram 3 edições, fora outras aulas que você deu num congresso que é mundial, que vai gente da Coreia, a Rússia, e você representou o Brasil, é instrutor internacional de hidro, é certificado em natação pela MGB. Isso é importante também dizer, que você tem a certificação. Além disso tudo, porque esse break na história é importante para as pessoas entenderem por como chega a questão da recreação aquática, né, Valdir? E aí, eu preciso fazer uma pausa aqui, porque tem algumas coisas que a nossa live vai ser um pouco interativa. Antônio Bahia está aqui dizendo o seguinte... Um abraço, Bahia! Dizendo o seguinte, que além de você ser fantástico, você tocou fogo na UFBA. E aí depois você vai ter que contar o que aconteceu, porque a gente não sabe. E você tocou fogo lá na Bahia. Outro recado que tem aqui é de Cláudia Meren dizendo que ela nunca esquecerá
de Sandra Rosa Madalena. Queremos depois explicações sobre isso. Está aqui marcado que serão perguntas respondidas. Outra pergunta aqui é que tem... Luiz Didil diz aqui, Didil, que você foi o primeiro que abriu as portas para ele nos congressos e que ele é grato para você a vida inteira, tá? Então, isso aqui, então, é só uma pequena pausa para você se recuperar, que essas perguntas serão respondidas no final, tá? Fora que está entrando o Mercedes, Nino a Borracha. Então, assim, tu se prepara. No momento que eu abrir para perguntas, já tem 3 aí. Tá? Tá. Então, você já fez uma introdução nisso, tudo aí, você já conta essa história. Aí vem, assim, você se forma, né? E como foi a sua trajetória profissional formada? Aula de hidro, aula de natação e recreação. Como é que foi o Valdir profissional? Beleza. Eu me formei, né? E aí eu fui trabalhar numa academia chamada Open Sports aqui em Brasília, né? Que uns amigos me levaram para lá para dar aula nessa academia. E você sabe, recém-formado, precisando de grana, a gente faz qualquer coisa. Eu odeio dar aula às 6 da manhã. Aí viraram para mim e falaram assim, Valdir, tem um horário de hidro às 6 da manhã, você quer? Eu falei, quero, entendeu? Nessa academia, eu, graças a Deus, tive a sorte de só trabalhar em um único lugar, não ficar pulando de academia. Eu tinha 30 aulas de hidroginástica e natação infantil por semana. Sexta à noite, quando eu dava a minha última aula, a capa do Batman estava muito mais inteira do que eu. Né? A capa do Batman estava muito mais inteira do que eu. Mas no último semestre da educação física, a minha grande mentora, a professora Márcia de Franceschi Neto, ela foi dar um curso de recreação aquática no ENAF. Só que naquela época, hoje eu fico vendo esse povo todo aí, naquela época não tinha piscina aquecida, não tinha nada, entendeu? E Poços de Caldas, você começava uma aula com 18 graus e acabava com 6. Era 18 graus, 18, 20. Quando você terminava a aula, tinha uma neblina na cidade que ninguém via nada e estava 6 graus. E eu fui com a professora Márcia, o Paulino convidou, a Márcia topou um curso de recreação aquática, eu fui como assistente da professora Márcia. A Márcia sabia muito bem a teoria, mas não dominava tão bem o brinquedo cantado, e eu dominava, entendeu? E o que aconteceu? A gente deu um curso que foi assim, pense numa coisa louca, numa coisa completamente insana. Por quê? Como é que a gente ia colocar o povo dentro da piscina, à noite, em Poços de Caldas, na Caldense, com 15, 16 graus de temperatura externa? A gente tinha que tocar um horror, entendeu? Para o povo entrar na água. Resultado, o curso foi um sucesso, arrebentou o curso arrebentou, então, entendeu? Eu fui sua aluna nesse curso, foi ali que eu virei sua fã. Resultado. Eu saí com hipotermia. Aí, resultado, eu formo na educação física, a professora Márcia vai para a Holanda fazer um mestrado em recreação na Associação Mundial de Recreação. Nessa brincadeira, o Cláudio Nolasco, um grande amigo meu aqui de Brasília, formado em educação física também, Claudinho e outros amigos, me indicaram para o Paulino, porque a Márcia não estava no Brasil e eles me indicaram para o Paulino e para o Valmir. Aí o Valmir me ligou e falou assim, Valdir, você quer dar o curso de recreação da Márcia? Aí eu falei assim, olha, o curso de recreação da Márcia dá a Márcia. Eu não dou a aula da Márcia, eu dou a minha aula. Você permite que eu te mande uma proposta de curso? Por quê? Porque eu queria juntar o conhecimento da pedagogia com o da educação física no processo de aprendizagem da recreação. E não encarar a recreação só como uma brincadeirinha. Eu queria que a recreação fosse algo mais forte, algo que o professor entendesse como necessidade da sua aula.
e como processo criativo de melhoria da sua aula. Aí eu criei a minha linha de pensamento dentro da recreação. E essa linha foi um sucesso. Mas tem uma história que ele deve estar aí. Se o Douglas Gil estiver aí, ele Tá presente. disso. Inclusive, olha só, gente, eu estou anotando aqui as perguntas. Nino, já anotei a sua pergunta também. Tá aí, ferrado. o que aconteceu? Fui dar um curso com o professor Douglas Gil no ENAF e a gente chega numa sala de aula da Caldense. E nós começamos a dar o curso estava Só uma show de pausa bola. para quem não conheceu o ENAF nos anos 90, na Caldense. Os cursos eram assim, 800 pessoas, 600 pessoas na água, 800 pessoas numa quadra, num ginásio. E outra coisa, Maria Alice Coraza mandou de entrar e te mandar um beijo. Tá, obrigado. Aí, eu e o Douglas estávamos dando aula e, de repente, a luz acaba. E beleza, eu já tinha feito algumas brincadeiras no escuro e eu virei e falei, pronto, e agora? Tô ferrado, o que eu vou fazer? Como é que eu vou dar aula na luz? Aí eu cheguei e falei, atenção, pessoal, todo mundo comigo, vamos lá, 10, 9, 8, 4. Aí o pessoal, todo mundo fazendo a contagem regressiva, agora chega no 0 e grita, ha! Aí todo mundo fez, ha! A luz acendeu, pá! Aí o Douglas olha pra mim e fala assim, como é que você fez isso? Eu falei, não sei, mas continua a aula, vamos embora que a luz acendeu. Agora eu queria entender qual a relação de Douglas Gil, que é o palestrante de amanhã, com recreação aquática. O Douglas Gil, ele tinha uma aula muito, muito, muito legal, aonde ele trabalhava os movimentos musicais com histórias, que era uma aula que o Murilo Guerra fazia. Sim, e o Douglas, aquela aula recreativa do Murilo Guerra. E o Douglas Gil, na época, adaptou como ninguém essa aula para a piscina. Eu nunca soube dar essa aula, mas essa era uma aula do Douglas Gil. E eu fiquei muito amigo do Douglas, e nós dividimos bons cursos juntos, entendeu? Até hoje, eu não falo muito com o Douglas, mas ele é um grande amigo, sabe? É uma pessoa extremamente querida. Né? Ele vai estar... Amanhã você vai poder falar com ele, pois que ele vai estar na live de amanhã. Pois é, então foi isso aí que aconteceu. Aí, nessa brincadeira, passou um tempo, eu sugeri ao Paulino que a gente montasse uma convenção de recreação aquática no ENAF. Foi... E essa convenção de recreação aquática no ENAF foi, em vez de ser uma convenção onde eu ia lá dar aula, eu inseri vários professores para todo mundo poder ver ideias novas. Então foi quando entrou Maurício Leandro Choquito, Raquel Mesquita. A Raquel Mesquita chegou uma vez, eu liguei para ela e falei, professora, a senhora pode dar uma aula de psicomotricidade na água? Aí ela virou para mim e falou assim, mas como é que é uma aula de psicomotricidade na água? Aí eu falei, Raquel, se você não sabe como é que é, sou eu que vou saber, entendeu? Pelo amor de Deus, Raquel, pensa aí como é que você vai fazer isso, entendeu? Porque o grande nome da psicomotricidade naquela época era Raquel Mesquita. Entendeu? E meu primeiro curso de recreação tinha sido com a Raquel Mesquita. Então, era assim... Deus no céu, a Raquel acima da terra e a gente na terra. Entendeu? Ela assim, eu sou filha de Pável com Raquel Mesquita e afilhada de Ney Pereira. Então, não sou um monstro. Entrou Luiz Aurélio Chalian, entrou Bicudo, o Didil começou nessa convenção de recreação aquática, na primeira aula que ele deu. Entendeu? Então, assim, Marcelo, eu ia puxando nomes para recreação. Então, vamos supor, o Marcelo Massaúde era do treinamento, ele daria uma aula de atividades recreativas para o treinamento. O Bicudo era das atividades recreativas para hotéis, ele daria uma aula de recreação aquática para o hotel. E por aí a gente ia levando, entendeu? Cada um na sua área. E as pessoas e os professores de natação, atividades de hotéis, todo mundo tinha uma gama de conhecimentos muito doida para poder melhorar suas aulas. E isso durou um bom tempo no ENAF. Durou um bom tempo no ENAF. E era o curso da noite. Era o curso da noite. Ele sempre foi à noite no ENAF. A Grace acabou de me lembrar aqui, porque nós fazíamos 3 cursos. De manhã era hidro,
De tarde também tinha hidro e natação, e à noite tinha recreação aquática. Era só para os guerreiros mesmo, a gente ia. Era só para os guerreiros. E os guerreiros, olha, impressionante, os guerreiros iam para lá e eram as aulas, era assim, 45 minutos de aula, 3 ou 4 aulas por noite, sempre com uma palestra teórica para todo mundo 600 entender. pessoas. Foi assim, olha, foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Foi uma grande sacada essa. E eu conheci grandes pessoas ali que são meus amigos até hoje, né? Eu tive a oportunidade de colocar o professor Luciano Nardelli, que é uma referência na recreação para dar aula, né? O professor André Nesi deu uma aula de massagem aquática que foi inesquecível. Então, assim, nós fazíamos muitas loucuras ali. Nós fazíamos muitas loucuras. A Raquel Lobo também disse, ela também te conheceu ali. Douglas Gil deu aula na recreação aquática, saca? Então, assim, foi um período muito grande, foi uma efervescência muito grande. E era muita gente, né, Valdir? E era muita gente. E isso daí foi me abrindo portas. Né? Eu vou abrir aqui um parêntese de novo. Porque, assim, a Mercedes está aqui e eu nunca vi 2 pessoas para criarem nome de aula, uma criatividade absurda como você e a Mercedes. Vocês mandavam o nome da aula e diziam assim, eu criei o nome, se virem aí. Eu nunca vi assim. E a Mercedes está aqui. Isso a gente fazia, a gente dava o nome e você se virava com a aula. Ó, eu tô te convidando, a tua aula é essa. Aí a gente perguntava, eu para Mercedes, isso significa o quê? Ela, significa isso, você vai fazer. Você se vira. E aí você fazia a mesma coisa, né, na recreação. Aí depois passou um tempo, eu tive a oportunidade de conhecer a Terezinha Isobe na Fitness Brasil, e eu fui para a Fitness Brasil e eu fiquei alternando entre o ENAF e a Fitness Brasil, né? Com 2 linhas de trabalho totalmente distintas e diferentes. Então, assim, eu não posso deixar de agradecer a Terezinha Isobe por tudo que ela fez na minha vida e por todas as dicas que ela me deu. Na Fitness Brasil, eu tive grandes sucessos, e também tive aulas que eu pensei que seriam fantásticas e foram verdadeiros fracassos. Pode então, contar uma? Pode contar um fracasso? Posso contar um fracasso. Uma vez eu pensei em um grande curso de recreação que seria muito legal, onde eu misturaria dança, recreação e expressão corporal. E essa foi uma aula que, se eu pudesse, eu gostaria de esquecer na minha vida, porque tudo que eu imaginei não deu certo, entendeu? E uma outra aula, na primeira Fitness Brasil da Bahia, que eu preparei uma aula de hidroginástica muito grande, e tem coisas que acontecem na nossa vida que só acontecem na Bahia, né? Eu fui dar uma aula de hidroginástica. Que o Bahia tá aí. Mas essa não foi uma experiência legal na Bahia. E aí, o que aconteceu? O pessoal reclamou da altura da música na Bahia. Pense, na Bahia reclamar da altura da música. Trio elétrico. Aí o cara responsável da prefeitura por altura da música veio, colocou um material, um coisinha e mandou eu ligar a música. E falou, você pode dar aula com essa altura de música aí. Na hora que ele mandou eu dar aula com essa altura de música, parecia que eu tinha ligado um rádio relógio, né, para poder dar aula. E eu não consegui escutar e foi uma aula que era muito legal. Depois eu repeti essa aula na UNAF e ela estourou de sucesso, entendeu? E foi assim, a mesma aula, mas não porque por questões de som, disso, daquilo e de não sei o quê, entendeu? Então, são essas coisas. A gente pode tirar uma lição disso, né, também, que a gente não deve desistir, né? Que às vezes aquela ideia não... Não, Renata, eu nunca desisti. Eu nunca desisti, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu preparei uma mega aula na Fitness Brasil. Uma mega aula na Fitness Brasil. Com música brega. Gravei um CD, que foi uma loucura esse CD. E eu fui dar aula e aconteceu, não sei porquê, do dia anterior para o dia da aula, e a aula era com Alberto Clar, eu perdi a voz. Mas eu perdi completamente a voz. Eu não tinha voz para nada. E eu tinha 1h50 de aula com Alberto Clar na piscina da de uma faculdade lá. E eu só consegui... Da FEFES.
da FEFES. E eu só consegui dar 40 minutos de aula porque eu punha o microfone dentro da minha boca e a minha voz não saía. Desculpa, aí eu tive uma faringite louca, eu saía da Fitness Brasil, eu pegava o carro e eu descia para o ENAF. Para dar aula. Disso. Você e muitos professores. Aí eu cheguei no ENAF, fiquei de boca calada, fui pro médico, chupei pastilha para faringite, para isso, para aquilo. Dei a mesma aula no ENAF. E foi uma das aulas mais incríveis da minha vida, foi essa aula. Então, assim, eu nunca me incomodo quando uma coisa dá errada, porque ela dá errada aqui, mas ela pode dar certo ali. Depende da conjuntura de fatores que você tem no momento. Então, mas nunca deixei de admirar Alberto Clar quando ele foi meu coordenador na Fitness Brasil das atividades aquáticas lá. Nunca deixei. Eu entrevistei o Alberto na primeira temporada, né? Agora, desculpa eu ter uma crise de riso aqui quando você estava falando, porque o Bahia escreveu assim, deu errado na Bahia porque ele esqueceu de fazer as oferendas. Desculpa! Eu já estou vendo que essa live vai ser risada. Agora, em compensação... Olha essa live vai virar o stand-up comedy, porque você não tem noção dos comentários. Eu estou anotando aqui. Só uma dica, eu queria que os professores novos, aí, a galera mais a geração do YouTube, entendesse como é que as coisas funcionam. Uma vez a Terezinha Isobe me chamou para uma aula e ela disse assim, o nome da sua aula é Recreação no Espaço Possível. E esse foi um dos maiores sucessos da minha vida. Entre outros que eu tive, graças a Deus. Eu tive fracassos, mas eu tive muito sucesso em muitas atividades. E aí eu cheguei para dar aula. Tinham quase 100 pessoas inscritas e a sala não cabia. Não cabia. Os 100 sentados no chão e eu em pé. Não cabia na sala. 100 pessoas sentadas no chão e eu em pé. Como é que eu ia dar um curso chamado Recreação no Espaço Possível se ninguém conseguia caber dentro da sala? Aí eu fui lá na Terezinha e falei, ô Terezinha, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Você não tem outra sala não? Porque a minha sala ali não tem condição. Não cabe o pessoal. Aí ela virou e falou assim, e o nome do seu curso é Recreação no Espaço Possível. Tipo assim, ótimo. Aí eu falei, é? Ela falou, é. Eu falei, aqui na frente do Sesc tem uma praça. Quem dá aula na praça? Aí ela olhou para mim e falou assim, aula na praça? Eu falei, aula na praça, recreação no espaço possível. Eu não posso fazer aqui, eu vou fazer lá. Eu coloquei todo mundo em fila, descemos a escada do Sesc cantando e eu levando 100 pessoas, levei os 100 para o meio da praça, fiz 1h30 de recreação na praça, com todo mundo correndo, fazendo, acontecendo, explicando a parte pedagógica, a parte do jogo, isso, aquilo. Agora vamos para a sala de aula. E expliquei a teoria do curso. E assim, aí, como já tinha acabado uma aula, tinha uma sala de aula disponível para mim. E foi um dos maiores sucessos da minha vida. Recreação no Espaço Possível. Na praça, no Sesc de Santos. E aí a gente vê tanto professor, né, reclamando que não tem isso, não tem aquilo. Eu, por exemplo, na escola onde eu trabalho, eu não tenho quadra. Eu tenho um espaço possível. E é exatamente isso que nos inspira para trabalhar, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Olha, só uma coisa, aí eu tá nunca todo mundo dando muita risada. Olha, esse tema é recreação aquática, mas a gente está fazendo stand-up comedy, viu? Para todo mundo aí, aqui. Eu fui chamado para dar aula em Belém, eu nunca tinha ido dar aula. Na Cleide? Na Cleide. Na Cleide. A Cleide de vez em quando entra aqui. Beleza. Eu tô lá, eu cheguei para dar aula, era um curso de recreação aquática, né? Aí virou, os alunos falaram assim para mim, ô professor, o senhor vai dar aula antes da chuva ou depois da chuva? Eu falei assim, sei lá, vamos começar a aula, depois a gente... Eu não sabia o que significava antes da chuva ou depois da chuva. Porque lá em Belém chove todo mundo. Hein? Aí, beleza. Renata, eu acabei a teoria. Quando eu abro a porta, a impressão que eu tinha é que eu ia pegar a nuvem de chuva com a mão.
e o pingo era desse tamanho. Chovia, chovia, chovia. Aí eu olhei assim e falei, nossa, que chuva é essa? Aí os alunos olharam para mim, o senhor não dá aula na chuva, não? Eu falei assim, eu dou aula na chuva. Vocês vão fazer aula na chuva? Aí eles olharam para mim, ah, professor, aqui chove todo dia, entendeu? Se a gente não for fazer aula na chuva, nós vamos fazer que horas? Renata, eu cheguei na piscina ao lado do Congresso, um toró, mais um toró. Porque é importante a gente explicar que, assim, em Belém, esse evento APFit é o seguinte, a hora da chuva não é um chuvisco, gente. O céu fica preto e é um temporal. É um temporal, não é uma gente... chuvinha, é um temporal, vocês não têm noção da chuva. Tem gente do Pará aqui, tem gente do Pará aqui. Eu dei aula, só que lá é o seguinte, a chuva acaba, o calor volta como se nada tivesse acontecido, entendeu? Ele volta como se nada tivesse acontecido. Eu sei que, olha, foi uma aula super legal. Todos os alunos, sem exceção, entraram na água. A gente fez um big curso de recreação aquática. Lá no Assembleia, no Clube Assembleia, um clube chiquésimo. Né? Bahia tá lembrando aqui, clube chiquérrimo. Pois é, mas foi uma experiência. E a gente voltava pleno, né? Depois da chuva, aquele sol, e todo mundo pleno. Foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência muito legal em Belém do Pará. Um curso de recreação aquática impressionante. O pessoal está aqui morrendo de rir. Assim, o tema é recreação aquática, gente. Vocês queriam o quê? Então, agora vem uma pergunta mais reflexiva, né? Assim, pois não. Te incomoda como uma pessoa que é pioneira nesse trabalho, que eu gosto muito, a Maria Alice até escreveu assim, eu sou sempre grata ao Valdir, porque ele sempre faz referência a mim. E assim, você fez também ao Nardelli e outras pessoas aqui, te incomoda, como professor de recreação e lazer, o que as pessoas, às vezes até o próprio aluno na faculdade, desfaz dessa disciplina, sendo que ela é tão importante? Isso te incomoda? Porque recreação e lazer tem uma profundidade muito grande de estudo, inclusive antropológico, sociológico, mas assim, as pessoas diminuem, né, a recreação e o lazer. Então, o que te incomoda como profissional dessa área e que você poderia dizer para a gente aqui sobre a importância da recreação e do lazer? Sendo ela aquática ou não? Olha, a minha disciplina na Universidade Católica, eu fiquei 16 anos na Universidade Católica como professor, e a minha disciplina sempre era segunda-feira às 8 da manhã. Às 8 da manhã, os alunos chegavam. Aí eu virava para eles e falava assim, gente, você já imaginou você chegar na sua casa e a sua mãe te perguntar assim, meu filho, qual foi sua primeira aula na faculdade hoje? E aí você olha para ela e fala assim, mamãe, foi recreação e lazer. Né? Aí a sua mãe fala, porra, eu pago faculdade para você ter uma porcaria de uma aula dessa? Isso tinha que ser de educação física. Eu sempre falei isso para os meus alunos no primeiro semestre. Né? E aí, no último dia de aula, eu falava para eles assim, mudou alguma coisa na sua vida conhecer recreação e lazer? E todos eles, a grande maioria, falavam, professor, eu não tinha noção que era isso. Porque é aquela coisa, a recreação ela é sempre vista como qualquer coisa. Então, chama o fulaninho ali, ele faz. Você não precisa ter conhecimento. Se você não precisa ter conhecimento, eu não preciso de você, professor. Eu contrato um animador de festa, que ele faz muito melhor do que você, porque ele tem um cabedal de brincadeiras muito melhores que a sua, mas ele não sabe o sentido da brincadeira, ele não conhece a psicomotricidade, o desenvolvimento, ele não conhece o seu desenvolvimento psicológico nem físico, nem como você vai fazer isso. É isso que eu fico triste, entendeu? É isso que eu fico triste, saca? Porque as pessoas não entendem que a recreação, que a atividade recreativa, ela é tão importante para a sua aula
quanto uma atividade, quanto um exercício que você faz, quanto um educativo. Porque, às vezes, pelo educativo, o aluno não conseguiu entender uma posição, uma postura, um movimento. Pela brincadeira, ele consegue. Entendeu? Pelo educativo, tem a frustração de não fazer direito. Pela brincadeira, é jogo. É jogo. Então, eu não preciso me preocupar. Eu não preciso me preocupar. Entendeu como é que é? É isso que me entristece na recreação. É isso que me entristece. Entendeu? Por isso. Porque as pessoas, elas entendem essa coisa do tipo, não. Isso aqui é uma aula séria. Isso aqui é uma aula séria. Olha, parabéns. Quem foi que disse? Eu quero que alguém diga que em algum momento da minha vida eu falei para você tirar todo o conhecimento técnico e só trabalhar com conhecimento recreativo. Eu nunca falei isso. Eu sempre disse que o conhecimento técnico é base para eu criar a brincadeira, porque eu só crio brincadeira se eu conheço a técnica. Aí eu sei o que criar e como criar para que você aprenda a técnica. É isso que eu prego. É isso que eu sempre preguei. Eu nunca preguei, olha, não precisa dar mais aula não, tudo aqui é só jogo, brincadeira e recreação. Não, eu nunca falei isso. Eu sempre utilizei a brincadeira como apoio à minha atividade. E não como a base da minha atividade. Ela é o apoio que ela cobre as lacunas que o conhecimento técnico e que o treinamento, às vezes, não conseguiram te passar. Entendeu? Não conseguiram te passar. Eu não estou te segurando. Entendeu? Tá? Então, é isso aí. O que mais, Rê, que você quer saber? Então, se você fosse aconselhar um profissional que está aqui nos assistindo, porque assim, eu vejo a recreação e o lazer como base para hoje, mais do que nunca, a gente está falando muito disso, né? Dessa base do recreação e do lazer, para trazer leveza para a atividade física, para trazer uma forma... ninguém, assim, a gente faz estudos sobre isso. Amar, malhar, amar, treinar, né? Até o William, na temporada passada, falou sobre inteligência emocional. Você tem que trabalhar a emoção, você tem que emocionar o cérebro, e é pelo brincar. Então, se você fosse indicar alguma literatura básica para as pessoas que estão aqui nos assistindo, assim, o que seriam as Bíblias, o básico, ou os autores importantes da recreação e do lazer que a gente não pode deixar de ler? Olha, Renata, particularmente, Valdir, eu não gosto de falar de Bíblias. Deixa eu te explicar por quê. Porque, Ótimo. Por exemplo, às vezes eu chego para você e falo, olha, compra o livro de hidroginástica do fulano X para você. Você vai lá e compra e aquele livro não te atende. Entendeu? Então, qual a sugestão que eu dou? Pega o livro, dá uma olhadinha nele, para 10 minutos, dá uma olhada e falou, pô, isso aqui é interessante, isso é interessante, isso é interessante. É porque é a mesma coisa. O pessoal fala assim para mim, pô, Valdir, você me manda brincadeiras aí para minha aula. Eu não mando brincadeiras para sua aula. Não é porque eu não gosto de mandar. É porque eu não sei como é que é a sua aula. Entendeu? Eu não sei como é que é a sua aula. Renata, eu já tive a oportunidade de dar aulas em escola, que eu chegava e falava assim, mas que engraçado, tem como pôr uma tela de data show ali? Aí o professor falava, tem. Ele abria um negócio, apertava um botão, descia uma tela de data show ali. Eu cheguei em outras escolas, que eu cheguei e falei, tem uma tela de data show ali? Ah, professor, projeta na parede, porque ela é branca. Você está entendendo? Então, assim, eu não conheço a sua realidade. Você conhece a sua realidade. Então, você tem que sentar, parar e pensar, o que o Valdir fez ali que é legal, que eu posso adaptar para a minha realidade? Então, por exemplo, tem aquele livro da Cláudia, a Cláudia do Rio de Janeiro? Cláudia Queiroz, minha Cláudia amiga. Queiroz, sua amiga. Aquele livro, para mim, o de recreação aquática, primeiro, ele foi um dos primeiros livros lançados de recreação aquática. Pela Sprint. A Cláudia, pela Sprint, entendeu? E é um livro muito bom. Aquele livro eu gosto. Agora, os outros livros, o que você tem que fazer? Se você é professor de natação,
você tem que ter bons livros de natação e saber a técnica de natação. A partir do momento que você sabe a técnica, você vira e fala, como é que eu crio um jogo com isso daqui? Que brincadeira que eu posso criar para ensinar a abraçada? O que eu posso fazer para ensinar a pernada? Eu já ensinei toda a parte técnica, eu já ensinei toda a técnica, e agora eu tenho que ver, dentro dessa técnica, como é que eu vou inserindo as atividades recreativas como forma de manutenção do conhecimento e forma de manutenção da atividade. Em vez de eu chegar e ficar dando feedback, movimenta a perna assim, faz isso. Isso eu já fiz no processo inicial. Agora eu dou um jogo. E, ô fulano, como é que faz a perninha aí para você fugir? Só que agora, naquela aula técnica, eu entrei com um suporte lúdico. O lúdico é o suporte disso daí. Você está entendendo? Sim, e na hidroginástica seria o mesmo princípio? Mesmo princípio. Por quê? Porque na hidroginástica, o que acontece? O que acontece na hidroginástica? Eu tenho uma turma, né? E isso acontece nas minhas turmas e deve acontecer nas de vocês. Aonde tem aquele problema da questão da autoestima. Né? Eu sou doente, eu sou separada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou gorda, e por aí vai. E quando a gente, por mais que a gente faça a parte técnica, e você tira um dia para fazer uma brincadeira, uma recreação, uma dança, é impressionante como elas falam assim, nossa, eu era feliz e não sabia. Entendeu? Porque é o retorno à infância, é o retorno às boas lembranças. Entendeu? É o retorno às boas lembranças. E isso quem faz extremamente bem é a Maria Alice Corazza. Maria Alice Corazza é ímpar nessa atividade. Né? Agora, você tem que pensar o quê? Essa tua turma das 18 horas, ela aguenta uma aula mais pesada? Dê atividades recreativas mais pesadas. A sua turma das 20 horas aguenta uma aula mais leve? Trabalhe uma aula mais de dança na água. Não precisa ser dança de você ser professor de dança de salão. É dança divertida. É brincar, é fazer roda, é isso, é aquilo, é você entrar na água. Entendeu? É aí que a gente... É justamente... Agora, não tem uma fórmula que eu vá fazer das 8 da manhã às 6 da tarde. Tem uma fórmula para as 8, tem uma para as 9, tem uma para as 11, tem uma para as 6 da tarde. Entendeu como é que é? A Aline Miranda, do Rio de Janeiro, disse assim, a receita é não ter receita. A receita, de certa... Agora, é não ter receita, mas é saber usar os elementos. Estudar, Senão o bolo não assa. Entendeu como é que é? Senão o bolo não assa. A receita é essa. Entendeu? Então, olha só, querido Valdir, você vai fazer no meu programa Hebe Rodrigues. Então Renebe Camargo Rodrigues. Nós vamos ter que chamar o comercial para os patrocinadores, porque já vai cair a live, nós vamos ter que entrar de novo. Então, vou só lembrar uma coisinha, porque aí você bebe uma água, o pessoal também. Vai estar salva no meu Instagram, vai estar salva depois no meu YouTube. E aí... eu vou desligar com a seguinte pergunta para você, da Elisângela de Angra dos Reis. Professor Valdir, existe um perfil para trabalhar com recreação aquática? Se existe, qual seria? Não responda agora. Depois dos comerciais, a gente volta. E antes dos comerciais, um beijo, Juliana. Você entrou aí, Juliana Jansen, grande amiga. Beijo, Ju. 2 minutos. Respondo daqui a pouco. Daqui a pouco. 2 minutos. Voltamos com o programa Renebe Rodrigues, que hoje entrevista Valdir Assad com recreação aquática. Vamos entrando, minha gente, vamos para a segunda parte do nosso programa, porque é um homem cheio de histórias, é um homem cheio de conteúdos e tem muitas perguntas. Então, realmente, a recreação aquática tinha que ser com o Valdir. Isso mesmo, o Marro tá super divertido. E assim, não tinha como não fazer um bônus com o Valdir.
voltando e já vai respondendo de cara, né, a pergunta. Tio Xambinho também está aí. Ó, tio Xambinho também entrou. Um abraço, tio Xambinho. Prazer em tê-lo na minha live. Tá? O pessoal tá voltando, mas aí vou repetir a pergunta, tá? O Marlon disse que está super divertido, mas a recreação aquática, ele queria o quê? Olha, o pessoal da Marca d'Água entrou, que saudade deles, um grande abraço. Você não tem noção daqui da quantidade. Aí, e olha só, gente, o pessoal falou assim, Renata, chama a Raquel, chama o Bahia. Calma, gente, já vai ter terceira temporada, tá? Já tem uma lista aqui para a terceira temporada, que essas pessoas não vão fugir. Viu, Bahia? Tá só recado. Didil. Agora, assim, enquanto o pessoal entra, assim, o João e o Ricardo mandaram dizer assim, nossa, são muitos anos de história. Aí João diz, são 60 anos. E Ricardo completa, não, são 65 anos de prática. Então, esses portugueses querem morrer, né? Esses portugueses querem morrer. Pronto. Pois é, então vamos voltar à pergunta da Elisângela. Quer morrer. O pessoal de Araxá também está aqui. O Roberto Pável está aqui. Professor Pável, muito obrigado pela sua presença na minha live. Muito obrigado mesmo. Então, uma grande honra ter o senhor aqui. Vamos lá. Pergunta de Elisângela, tá? Lá de Angra dos Reis. Existe um perfil para a recreação aquática? Se existe esse perfil, quais são as competências? Bom, vamos lá, Elisângela. Primeira coisa, você achar... Vamos só dar um exemplo. Tá? Eu não nasci recreador. Eu aprendi a ser recreador. Tá? Então, se as pessoas acham que eu conto piada todo dia, que eu fico fazendo gracinha todo dia, que eu fico fazendo isso, tira o cavalinho da chuva. Nas minhas aulas na faculdade, eu sou extremamente sério, eu sou extremamente exigente. Ali é o meu trabalho. Na hora de recrear, você vai lá e usa o seu perfil. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu fazia minhas aulas recreativas, toda última sexta-feira do mês eu dava aula recreativa nas minhas turmas de hidroginástica na Aqua Runway. Como é que era? Eu não me vestia de palhaço, eu nunca me vesti de palhaço. Eu usava um chapéu colorido, ou eu usava uma camisa muito colorida, mas eu fazia o quê? Eu mudava a música. Tinha dia que a aula era com música, tinha dia que a aula era sem música, tinha dia que era jogo na água, tinha dia que era competição, que era isso. Então, por exemplo, era tudo muito trabalhado. Não era sentar e falar assim, agora eu vou dar uma aula recreativa aqui às 10 horas e vamos lá, eu levo isso e na hora eu me viro. Não, não é na hora eu me viro. Estava tudo programado, estava tudo organizado, estava tudo feitinho, entendeu? Então, por exemplo, na hora que você vai trabalhar... Agora, tem alguns professores que têm esse perfil de recreação. Eles são mais comunicativos, eles não são, entendeu? Mas, por exemplo, eu já vi professores que eu cheguei e olhei e falei assim, minha filha, o sangue de Jesus tem poder. Porque você não abre a boca na aula e vem aqui dar uma aula dessa, que história é essa? Entendeu? Então, por exemplo, é aquela coisa. Normalmente, não é que o cara precisa ser comunicativo. Na hora da aula, na hora da atividade recreativa, ele precisa ser comunicativo. Agora, nada impede que depois ele volte ao normal e seja uma pessoa aura, e faça tudo direitinho, entendeu? Então, agora, 1, conhecimento do que vai fazer. 2, preparação do que vai fazer. 3, materiais disponíveis para a sua aula, tudo ao seu lado. 4, vontade de fazer. Não adianta você ter isso aqui se você não tem vontade. Ou se você acha que você vai chegar lá na frente e porque você deu uma aulinha recreativa e as pessoas vão depois ficar debochando de você. Galera, saca? Eu já me vesti de Capitão Caverna, saca? Eu já entrei de Sidney Magal na beira da piscina e etc. E nem por isso eu fui debochado depois. Na hora as pessoas riram, na hora as pessoas brincaram e depois continuou. Entendeu? E depois continuou.
tá? Então, o problema todo é que as pessoas sempre pensam em fazer alguma coisa recreativa, mas elas fazem alguma coisa sem preparação, sem estudo do local. A sua piscina tem capacidade para suportar o que você quer fazer? Você tem o material disponível para isso? Quanto você vai gastar fazendo aquela aula? O que você precisa para aquela aula? O seu som tá bom? Você precisa contratar um DJ? Você precisa ter um som melhor? Entendeu como é que é? Tá? Então, são essas coisas que a gente fala, saca? Que você precisa fazer. Agora, nada impede, por exemplo, o professor Adolfo De Luca sempre foi uma das coisas, sempre foi uma das pessoas mais sérias que eu já vi. Mas o Adolfo dando uma aula recreativa, você vira e fala assim, é o mesmo cara, é o mesmo homem. O William Urizzi dando uma aula recreativa. Quando você vê o William entrar, você olha e fala assim, nossa, esse professor, hein? Que capacidade, que mestre. Quando ele resolve dar um jogo na piscina, você fala, esse é o William? Esse é o William? Eu não estou acreditando que esse é o William. Aliás, o William Urizzi, eu tive uma experiência com o William Urizzi em Salvador, que foi uma das mais incríveis da minha vida. A gente gosta dessas coisas, vai, conta aí. Eu e o William Urizzi tínhamos que dar uma aula recreativa em Salvador, e nós ligamos 3 vezes um para o outro, porque naquela época não tinha Instagram, não tinha nada disso, né? E nós ligamos para combinar a nossa aula. E acabou. E acabou que a gente não combinou aula nenhuma. Nós não conseguimos combinar aula nenhuma. Aí chegou lá, um dia de noite, na beira da piscina, sentado. Ô, William, nós temos uma aula amanhã. Temos, né? Beleza. Então, como é que nós vamos fazer? Ó, Valdir, vamos fazer o seguinte? A gente entra, fala, você fala o que você quiser, eu vou falar isso, você vai falar isso. Então, tá legal, William. Você vai fazer isso? Eu já imagino. Tá. Vamos fazer uma coisa, então? Então, vamos fazer assim. Você entra, dá uma brincadeira, eu pego o gancho da sua brincadeira e dou a minha brincadeira, eu pego o gancho da sua brincadeira, a gente vai jogando brincadeira um pro outro. Entendeu? Vai já jogando vi brincadeira esse um pro outro. filme antes. Pois é. Renata, quando a aula acabou, os alunos vieram para nós dois e falaram assim, há quantos anos vocês dão aula juntos? Aí nós falamos, é a primeira vez. É a primeira vez que a gente dá uma aula juntos. E foi assim, foi a loucura a aula. Foi uma coisa muito legal, foi uma coisa muito bacana, entendeu? Foi uma coisa... Agora, por quê? Porque nós dois tínhamos o mesmo entendimento de recreação. O William não tinha um e eu tinha outro. Por isso é que a gente conseguiu acertar o perfil. E nós já tínhamos conversado sobre isso antes. Entendeu como é que é? E se eu não me engano, não, essa aula não foi em Salvador, essa aula foi na Fitness Brasil. O William estava numa ilha e eu estava na outra. Na ilha Aquela Fitness piscina Brasil. do Sesc. Aquela piscina do Sesc. O William estava com aí e eu na outra. E a gente ficou jogando aula um pro outro, um pro outro, um pro outro, um pro outro o tempo inteiro. Até a hora que chegaram e falaram assim, ei, a aula de vocês acabou. Aí nós olhamos, uai, acabou? E a gente jogando aula, pô. Acabou. Pois é, acabou nossa aula. Então, deixa eu só tirar uma dúvida para a professora que fez essa pergunta. Pergunta aí para ela, Renata, se foi respondido, se ela quer saber alguma coisa a mais. Ela colocou assim, porque assim, ela é coordenadora de uma escola de natação. E ela completou, eu até anotei aqui. E quando você coloca essas questões e o professor não faz, porque eu também, como gestora, já tive essa questão também, tanto que eu te contratei para dar um curso para a minha equipe, lembra? Lembro. Então, um curso histórico, inclusive. Mas, assim, porque muitas vezes a gente chega com a proposta, traz tudo isso organizado e o professor tem uma atitude reativa, né? Então, é isso que acho que ela quis colocar, que aí seria que ele não tem o perfil mesmo, ou ele realmente não tem boa vontade, ou seria uma outra coisa. Não, aí tem duas possibilidades. Ela tem que conversar com ele e pedir para ele fazer e etc, isso e aquilo. Se ele realmente não quiser, ela procure outro professor que faça e coloque ele de assistente, para ele ver
que não tem mistério. Às vezes é uma insegurança, às vezes é uma coisa, é um medo que ele tem, é uma insegurança, entendeu? Agora, se ela continuar pedindo para fazer isso, para fazer esse tipo de atividade, e ele realmente sempre se mostrar reativo, é porque, ele não quer aprender. Ela disse que você Entendeu? respondeu. Ela disse que você já respondeu. Pois é, e que ele não quer aprender. Entendeu? Ah, Porque, veja bem, agora, por exemplo, eu coordenei uma equipe. E na minha equipe eu sabia os professores que eu podia contar. E eu sabia os professores que eu não podia contar, mas que eram excelentes professores. O que eu fazia? Os que eu podia contar e que eu sabia que eram da barraqueira, esses eu usava para qualquer coisa. Os que eu sabia que eram mais tímidos, que não se sentiam bem, que barará e etc., ou eu deixava em papéis secundários, ou eu deixava em outras coisas, que eram tão importantes para o sucesso do meu evento e da minha aula, quanto a turma da barraqueira. Entendeu? Agora, se eu realmente percebesse isso e visse que o cara não quer aprender e que no futuro ele não quer ter trabalho, num futuro próximo eu demitiria. Entendeu? Porque eu trabalho em equipe. Eu trabalho em equipe. Quando eu faço uma atividade, é a minha equipe que está atuando. Então eu tenho que entender isso daí. Entendeu? Tá? Perfeito. Ainda mais se essa for a filosofia da empresa, de ter o lúdico e de ter a recreação e a brincadeira dentro das aulas. Agora, eu lembro uma vez de um curso que nós demos juntos, que você fez algumas definições que foram muito interessantes. Primeiro você... Foi aquele de natação aqui em Brasília? Foi. Depois a gente fala disso. Vamos para a parte séria. Quando você coloca... Eu estudei, tá? Para te entrevistar, viu? Você colocou a diferença entre jogo e brincadeira, né? Pode colocar para a gente aí, em palavras simples, não precisa citar nenhum autor, qual a diferença do jogo e da brincadeira? Tá. Pessoal, entenda uma coisa. A gente, quando fala de jogo e brincadeira, a gente tem que entender uma coisa, tá? A gente tem que entender uma coisa. Quando eu falo em brincadeira, eu falo em uma atividade, entre aspas, um pouco descompromissada, para aquela criança que ainda não atingiu um nível de desenvolvimento do coletivo. Exemplo, Piaget deixa claro isso. Piaget coloca que o jogo é a atividade do indivíduo socializado. Então, a gente joga pique-esconde, a gente joga polícia-ladrão. Por quê? Porque nós precisamos de atividades de socialização. Mas quando eu brinco de casinha, quando a criança está ali, ela está numa atividade que, apesar de ter atividade mental para que aquilo aconteça, não tem atividade coletiva. Exemplo, 2 crianças de 4 anos, uma está brincando aqui, a outra está brincando aqui. Elas não estão brincando aqui. Mas 2 crianças de 7 anos estão jogando aqui. Elas estão jogando futebol. Elas não estão brincando de futebol. Você está conseguindo entender? Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu estava passando na academia e eu olhei para a cena, eu parei e olhei para a cena. E falei assim, o que está acontecendo aqui? Ah, não. Nós fizemos um campeonato de futebol. Aí eu virei assim e falei, campeonato? Com criança de 4 anos. Aí eu parei e falei assim, desculpa, posso te fazer uma pergunta? Pode, eu vou dar aula ali. Quando o campeonato acabar, você me diz se ele deu certo? E aí eu fui embora e fui dar minhas aulas. Quando eu voltei, eu falei assim, e aí, professor, como é que foi a experiência? Aí ele falou assim, poxa, professor, a gente pensou um campeonato, mas não deu certo, não deu isso. Eu falei, professor, com 4 ou 5 anos, a criança não joga futebol. O seu futebol tem que ser entendido como atividade psicomotora. Então, o que seria o maior sucesso? Seria você ficar no gol,
O pai ser o árbitro e apitar, e o filho chutar pro gol e você deixar fazer o gol, entendeu? O pai agarrar a bola que o filho chuta, entendeu? O filho fazer o zigue-zague com a bola e entregar a bola pro pai ou pra mãe. Isso ele vai conseguir fazer, mas ele não vai conseguir jogar junto. Então a gente, quando vai pensar nossa aula recreativa, a gente tem que pensar, qual a idade da minha criança? O que ele consegue fazer? Quando você dá um jogo, ou você dá uma brincadeira que a criança não conseguiu entender, é porque aquela brincadeira está superior à capacidade mental da criança. Eu não estou falando que ela tem deficiência mental. Eu estou falando que ela não consegue entender a regra. E a regra varia de idade para idade. Está respondido, professora Renata? Está respondido. Aí tem uma pergunta aqui. Eu tive uma experiência assim e chorei por ter errado e deixar uma marca negativa nos meus pequenos. Valdir, console esta pessoa. Não, professora, não precisa chorar não, entendeu? Errou, errou. Se você for chorar por cada vez que você errar, você não vai sair de casa. Você pode ficar tranquila. Você vai ficar sentada na sua cadeira chorando todos os dias que você errou. Errou, errou. Acabou. Errei. Em que eu errei? Errei aqui. O que eu preciso fazer para mudar? Eu tenho que mudar aqui. Então pronto. Acabou. Entendeu? Sabe? Uma pessoa que chegar e falar assim, eu nunca errei na minha vida, é porque ela não sabe aonde ela acertou. Uma pessoa que falar, eu nunca errei na minha vida, é porque ela não sabe aonde ela acertou. Entendeu? Então, nunca tenha medo dos seus erros, não. Errou. Olha, a vida da gente, ela é uma balança. Uma hora a gente acerta mais, uma hora a gente erra. O objetivo é que ela fique aqui. Mas se eu conseguir deixar os meus acertos maiores, beleza. Mas se eu, por exemplo, eu fiz um evento aqui, não deu certo. Não faço mais evento. Errei. Não, eu fiz um evento, não deu certo. O que eu errei? O som não funcionou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a atividade não estava apropriada. Vamos fazer de novo? Vamos. Entendeu? Vamos fazer de novo? Vamos. Saca? Então, por exemplo, é isso que a gente tem que pensar. Professora, jamais fique traumatizada pelos seus erros. Errou, errou, querida. É aquela coisa, uai. Se eu sempre ficasse traumatizado por uma nota baixa na escola, eu tinha abandonado a escola. Entendeu? Porque nem sempre você tira uma nota alta, nem sempre você tem a melhor nota. Em alguns momentos você tem uma nota baixa. Agora, por conta da nota baixa, você vai abandonar a disciplina? Você vai abandonar a escola? Não. O que eu preciso estudar mais? Aonde foi que eu errei? Entendeu? Não tem isso não. Não tem isso não. Bola pra frente, ó. Respira. Errei. Respira. E ó, caminha. A única coisa que não vai fazer, só para terminar essa resposta, Renata, a única coisa que você não vai fazer é nunca olhe para trás. Nunca olhe para trás. Ande sempre reto. Errei, errei. Tá lá atrás. Agora eu tenho que ver lá na frente. Porque se eu andar aqui, ó, o tempo inteiro assim, ó, eu nunca vou conseguir ver o que eu tenho que acertar lá. Por quê? Porque eu tô sempre preso naquela imagem lá atrás. Errei, errei. Bola pra frente. Acabou. Entendeu? Aqui tem uma pergunta da Fer Silva. Olha, essa pergunta, ele é 2 em 1. Se prepara porque é polêmica. Atenção, som de polêmica. Professor Valdir, o que o senhor acha daqueles professores de natação que fazem a recreação em 5 minutos finais da aula? É interessante ou é interessante? Calma, não acabei. Ou deixa o aluno criar ou dar então brincadeiras de acordo com o objetivo da aula. Então vai fazer. O que o senhor acha que é interessante? Primeiro, o que você acha dos 5 minutos finais para brincar. Depois. Gente, vamos lá. Depois, a pergunta tem 2. Depois, é interessante deixar a criança brincar livre ou o professor direcionar a brincadeira? Presta atenção. Como é que é o nome dela, Renata? Fer Silva, deve ser Fernanda, né? Professora Fê, presta atenção o seguinte. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar.
O que que nós temos que fazer? Ó, eu vou cobrir os espaços vazios. O que que isso quer dizer? Na minha aula de hoje, nos 5 minutos finais, eu dei uma brincadeira que tem a ver com o conteúdo da aula. Ótimo, parabéns. Na próxima aula, nos 5 minutos finais, eu deixo o menino livre, eu deixo as crianças livres. Nenhum dos dois está errado, nenhum dos dois é melhor ou pior. Depende do que você planejou para a sua aula hoje. Não confunda que eu estou em cima do muro, eu não estou em cima do muro. Eu estou dizendo que existe um planejamento. No seu planejamento hoje, ou no seu planejamento essa semana, segunda, quarta e sexta, na segunda e na quarta, você deu jogos recreativos como forma de manutenção do conhecimento do que você passou na aula. Na sexta-feira, você deixou 5 minutos. Nem deixou 5 minutos. Talvez você deixasse até mais, 6, 7, 8 minutos. Entendeu? De modo que os meninos brincassem livres, coloquei lá, e não se incomode. Eles vão brincar livres na piscina, e se você parar e olhar a brincadeira, eles vão repetir os exercícios que você deu. Eles vão repetir o conteúdo que você deu, sem você abrir a boca, sem você mandar nada. Você cruzou o braço e fez a segurança. E naqueles 5 minutos finais da aula de sexta-feira, eles fizeram isso. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas você Entendeu? tocou num ponto importante, né? Que o professor, ele está ali observando. Ele não largou os 5 minutos e foi tomar café. Ele não largou sim, foi tomar café. Ele está ali observando a aula e vendo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E a partir daquele olhar crítico da aula, o que eu posso melhorar para a aula de segunda? Porque eu estou observando a minha aula, essa é a minha turma. Entendeu? Tá? É a minha aula. Aí vem a minha pergunta. Esses 5 minutos podem ser, às vezes, no início da aula, no meio da aula ou só no final da aula? Olha, professora, se você quer fazer isso no início da aula, fique à vontade. Mas, particularmente, eu preferiria, Valdir, eu usava isso no final da aula. Por que eu não dava nos 5 minutos iniciais? Porque eu prefiro que os 5 minutos iniciais são 5 minutos que eu preparo a aula para o que vai acontecer. Então, se eu deixar ele livre, e às vezes pode acontecer do aluno pegar alguma coisa que chame a atenção dele, alguma coisa assim, entendeu? Eu demorar um pouco mais para poder trazê-lo para a minha aula. Então, não estou falando que ninguém está errado, estou falando que eu, Valdir, prefiro utilizar isso nos 5 minutos finais. 5, 6, 7 minutos finais, o tempo que eu achar necessário. Entendeu? Teve um dia que eu estava dando uma aula, essa foi muito engraçada. Os alunos não vieram e só veio aquele meu aluno que era extremamente inseguro. Mas o pai era muito meu amigo, porque eu trocava muita ideia com ele sobre o filho na aula. E tudo que eu pedi, aquele garoto não fez. Tudo que eu pedi, aquele garoto não fez. Tá? Resultado, eu parei a aula com 20 minutos e falei assim: chega, não vou te dar mais aula hoje. Vamos para a piscina, você vai fazer o que você quiser. Eu vou ficar aqui quieto. Renata, eu fiquei quieto. Aí o pai olhou para mim e eu falei: espera, presta atenção na aula. Deixei ele quieto, cruzei o braço. Ele fez todos os exercícios que eu tinha pedido e que na hora ele não fez. Aí eu levantei, fui lá, não falei nada. Fui lá, coloquei a prancha na beira da piscina. Eu não falei nada, ele foi lá, pegou a prancha, bateu a perna. Eu fui lá, peguei os negócios e deixei na beira da piscina. Ele jogou tudo no fundo e mergulhou. Só que eu não mandei nada. Naquele dia, talvez aquele menino tivesse de saco cheio de tudo. Entendeu? Mas tudo que eu pedi, que eu mandei na hora da aula, ele não fez. Quando eu deixei ele sozinho, e eu fiquei sentado com o pai. E falei assim: você está vendo como é que a gente tem que aprender a observar a criança e entender o ponto de vista dela? Aí ele virou e falou assim:
olha, quando você falou que não ia dar mais aula, eu falei, o Valdir não está afim de dar aula hoje. Mas eu estava enganado. E aí ele viu que o filho dele fez tudo que eu tinha mandado. Só que quando eu mandei, ele não fez. Quando eu deixei ele sozinho, ele fez. Naquele dia, eu pude fazer isso. Eu só tinha uma criança. Você está entendendo? Então, é uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos na faculdade. Se eu tenho 10 alunos numa turma, eu não tenho uma aula. Eu tenho 10 aulas. Cada aluno é uma aula. Cada aluno aprende de um jeito. Eu tenho um horário de aula. Aquele horário é adaptação. Mas eu terei 10 aulas de adaptação. Entendeu como é que é? Perfeitamente. Mais alguma pergunta, agora professora Renata? Pois não. Sim, agora a gente vai entrar no momento do nosso programa que se chama o Momento Contando as Bagaças. Né? Vamos contar bagaceiros bastidores que o povo quer saber. A primeira pergunta vem do Nino Aborrage, diretamente de Cabo Frio, mas aqui. E ele pergunta, Valdir, explique para o povo aquela sua aula inesquecível no ENAF chamada... nos Estados Unidos, chamada Hidro Las Vegas. Conte-nos. Bom, vamos lá, galera. Eu tinha ido para a convenção da EANO. Você não sabe. Tem que ser resumido, que tem pergunta pra caramba. Eu tinha ido para aula de... Eu tinha ido para a convenção da EA nos Estados Unidos como aluno. E quando chegou lá, eu olhei e falei, vai ter aula agora? Eu não quero saber de nada. Eu vou para o Walmart fazer compra. E o Walmart era na frente do hotel. E lá fui eu para o Walmart. Daqui a pouco a Andy, a coordenadora geral do congresso, chegou lá e foi atrás do Nino. Nino, pelo amor de Deus, a professora tinha que dar uma aula de recreação aqui e ela tá passando mal. Você pode dar aula? Aí o Nino olha para ela e fala assim, o quê? Eu dar aula aqui de recreação com o Valdir aqui? Eu não entro nessa piscina nem de graça. Aí a Andy correu pro Douglas Gil. E Douglas, você pode dar aula? O Douglas olhou e falou, o quê? Você acha que eu vou dar aula com o Valdir aqui? De jeito nenhum. A Andy, não satisfeita, foi procurar a Ana Bia Gélio, atrás da Ana B. Que está na live. Que está aí na live. Né? Já vi minha querida Ana B. Para saber se a Ana B podia. Só que ninguém me achava. E naquela época não tinha Nextel, não tinha celular, não tinha nada disso. Resultado, daqui a pouco eu chego do mercado com as minhas comprinhas na mão. E vem todo mundo correndo para cima de mim. Valdir, você topa dar uma aula? Você topa dar uma aula? Eu falei assim, vocês são malucos? Vocês acham que eu vou dar uma aula? Eu não sei falar inglês, eu não preparei nada, como é que eu vou dar uma aula? Aí o Nino olha para mim e fala assim, eu não estou perguntando se você quer dar uma aula, eu estou falando que você vai dar uma aula. Aí a Andy chega e fala, Valdir, ó, eu tô com um problema, bababá, bababá, bababá. E nisso tava Douglas, Ana B e Nino do lado, né? E ela fala assim, você topa dar essa aula? Aí os três olharam para ela e falaram, topa. Entendeu? Eu mesmo, o interessado, o dono da aula, não falei nada, né? Aí eu virei para ela e falei, tudo bem, Andy, então tá. Que horas que é a aula? Eram mais ou menos 20 para as 5. Ela olha para minha cara e fala assim, a aula é às 5. Então eu tinha de 16h40 para me arrumar para uma aula às 17 horas. Eu lembro que eu peguei um guardanapo, e falei assim, ô Douglas, eu acabei de dar uma aula no ENAF ou na Fitness Brasil, então presta atenção. O primeiro jogo é esse, eu vou fazer isso. O segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse. E eu fui explicando os jogos. Aí eu olhei e falei, porque o Douglas falou, eu traduzo a aula para você. Aí, né, eu olhei para ele, entreguei o guardanapo e falei assim, e aí, entendeu? Ele olhou para mim e falou, porra nenhuma, mas vai falando lá que eu vou traduzindo para você. Aí eu saí, troquei de roupa, 17 horas, estava na beira da piscina. E graças a Deus, todos os meus amigos brasileiros, Roxana Brasil, todo mundo estava lá, eu não posso deixar de agradecer a eles, né? Cris Bredariol, estavam todos lá me dando apoio. Ale né? Baroli, que está aí também. Ale Baroli também estava lá. Nisso,
a Andy lá no fundo e a Julie C., a vice-presidente da EA, numa outra sala no fundo assistindo a aula. Aí eu fui, dei uma aula de 45 minutos, a aula foi um sucesso estrondoso, foi realmente assim um sucesso estrondoso. Aí a Andy vem para mim e fala, Valdir, eu estou só com um probleminha, que é o seguinte, essa aula, ela não é uma masterclass. A masterclass dura só 45 minutos. Ela é uma aqua masterclass. Ela é uma aula que dura 45 minutos na piscina e 45 minutos de parte teórica. Mas eu já avisei a todo mundo que você só vai falar 10 minutinhos na parte teórica. Aí eu olhei para ela e falei assim, não se preocupe, são 45 minutos, você não se preocupe, eu vou explicar tudo que eu fiz aqui. Aí foi muito engraçado, porque o Douglas, já falei, Douglas, você traduz para mim? O Douglas falou, traduzo, não tem problema. Troquei de roupa, em 15 minutos eu estava na sala e todos os alunos, tinham mais ou menos umas 50, saíram da piscina, trocaram de roupa e foram para a aula teórica. Aí eu comecei a aula teórica e sem querer, na hora que eu comecei, eu rebusquei nos termos de recreação e, né, aí o Douglas olha para mim e fala assim, quer fazer o favor de falar português e traduzir? Que isso aí eu não sei traduzir, não. Aí acabou que a Geli me traduziu e a aula foi o maior sucesso. E graças a Deus, isso abriu minhas portas na EA. Né? Eu fui para a EA, dei aula vários anos na EA. A professora Cristina Senra me levou a Tinoca, me levou para dar aula em Portugal algumas vezes. Depois eu voltei para Portugal, no clube, no Colégio Luz Internacional do Porto, dei aula no Porto. Aí o professor Ricardo Maia me levou para Portugal para dar aula em alguns congressos dele lá, né, da turma dele, da Matozinho Sport. Na Matozinho Sport eu dei uma das aulas mais lindas da minha vida, foram 107 pessoas matriculadas e 98 na água fazendo aula prática. Foi uma das aulas mais lindas da minha vida. Eu sou eternamente agradecido a eles, né? Também fui para... Depois eu fui para o Aqua Fitness Day na Itália, para a convenção da Gina Bastidas no México, e por aí vai. E por aí a gente vai sapeando, andando e passeando, e conhecendo pessoas aí bem legais e bem bacanas. Eu, graças a Deus, todas as coisas boas que eu fiz na minha vida, eu sempre tive grandes amigos para me ajudar. Grandes amigos para me ajudar e eu sou eternamente agradecido a eles. Vamos rapidinho contar. Eu tive a honra de participar com o Valdir do último curso que ele deu como coordenador do Capital Fitness, em Brasília. E nós demos um curso de natação que era brincando de nadar. E aí, Valdir, nós dois fizemos todo o planejamento. Naquela época já tinha o WhatsApp. Montamos os nossos slides. Tudo lindo. Chegamos na piscina, fizemos aquela história. Eu dou uma atividade, você dá... Na parte teórica, uma princesa e um lorde. Tá? Quando entramos na piscina, vou deixar para você contar. Quando a gente entrou na piscina, foi a aula mais doida que a gente já deu na vida, porque todo o planejamento não aconteceu. Foi, na verdade, a experiência da Renata com a minha experiência, e a aula foi assim, foi linda, os alunos entraram na aula, os professores brincaram na aula, estava lotado de professor de natação, estava lotado de professor de estudante de educação física, e foi uma hora de aula dentro da piscina na academia do professor Kleber, na Torpe Academia, na 906 Norte, né, 905 Norte. Foi uma experiência muito legal e foi um dos cursos que eu ainda guardo na minha cabeça e no meu coração, porque foi muito legal aquela experiência. Foi muito. E você não está contando tudo, né? Porque, na verdade, foi assim. Você dá uma atividade, eu dou outra, e a gente tinha planejado tudo. Só que chegou um momento do curso que a gente esqueceu que a gente tinha 100 e poucos alunos. Então, um começou a desafiar o outro. E os alunos... Tiveram uma hora que os alunos pararam e ficaram vendo eu e ele
se desafiando e foi uma risada geral. Inclusive, o curso acabava às 9 da noite, o curso acabou às 10, a gente expulso, porque era um querendo superar o outro, né? Essas coisas da vida. Coisas da vida. Coisas da vida. Agora, o nosso programa Renebe Rodrigues, ele tem agora um momento... Peraí, rapidinho, deixa eu botar o fone de... Tá? Ele tem... Tá me escutando? O programa Renebe Rodrigues conversando com Valdir Assad tem agora um momento de papo, tipo Marília Gabriela, entrevista. Sabe como é que é, Valdir? Pois não, fica à vontade. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que responder curtinho, tá? Tá. O que significa essa frase antológica? Senhor, não me dê a luz, me dê um holofote. Essa frase antológica é quando você não sabe o que você vai fazer, que você vai fazer uma atividade e você não se programou. Então, quando você rezar, você não peça a Jesus uma luz. Você peça um holofote para ele te iluminar bastante para você fazer a coisa direito. Essa frase é do Valdir Assad, tá? Senhor, não me dê a luz, me dê um holofote. Tá. Outra pergunta, tá? O que significa um momento maravilhoso e inesquecível que você já viveu na profissão? Vai ter que escolher um, não quero nem saber. Vou ter que escolher um? Um só. Vou ter que escolher um? Então, peraí, um momento maravilhoso. Um momento... Rápido, ao relógio. Olha o relógio. Esse momento foi o primeiro curso, foi uma das minhas grandes experiências, o primeiro curso que eu dei em Portugal, com a professora Cristina Serra. E quando a aula acabou, foi um curso de recreação aquática. Isso eu jamais esqueci, entendeu? Os alunos dentro da piscina me pegaram e ficaram me jogando para cima, dentro da piscina, com as experiências de recreação que eles tiveram. Isso foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Foi essa. Eu jamais imaginei que eu seria jogado para cima. E os alunos dentro d'água, me pegaram e dentro da piscina me jogaram para cima. Eu fiquei sem fala com isso. Esse momento foi muito marcante para mim. O que mais te incomoda hoje, quando se fala de recreação aquática? O que mais vem te incomodando? Justamente o pessoal achar que por ser uma atividade recreativa eu não preciso planejar. Então, resultado, fica sempre aquela aula jogada, aquela aula largada, aquela aula solta. E que você olha e você fala, cadê a fundamentação dessa aula? E ela não tem fundamentação. É isso que me incomoda. Ok. Ser professor é? Ser professor é você gostar muito do que você faz. É você ser realizado no que você faz. Entendeu? Eu adoro de paixão o que eu faço. Adoro, independente de salário, disso, daquilo. Eu não estou dizendo que não é importante, não é importante. Fico o pau da vida quando às vezes eu ganho mal e etc. Mas, assim, eu tenho muito prazer em ser professor. Eu não me veria em outra profissão. Eu não me veria advogado. Eu me veria professor. Eu me vejo professor. Um motivo de arrependimento, que se você pudesse voltar a rebobinar e faria de novo. Um motivo de arrependimento? Não precisa ser na profissão, pode ter ser na vida até. Não. Eu não tenho arrependimento, porque se eu tivesse arrependimento, seria um motivo de muita infelicidade. Eu não tenho arrependimento. Talvez ter começado a educação física mais cedo e não ter começado tão tarde. Mas eu acho que quando eu comecei tarde, eu já tinha maturidade para entender o que eu queria. Um ídolo na profissão ou na vida? Um ídolo. Um ídolo na profissão ou na vida. Tá? Um ídolo na profissão ou na vida. Eu não vou chamar um ídolo, eu vou chamar pessoas que me inspiram muito. Pessoas que me inspiram muito. Tá? Uma pessoa que me inspira muito e sempre me inspirou foi a professora Raquel Mesquita. Foi meu primeiro curso de recreação.
Meu primeiro curso de recreação. E quando eu fiz esse curso com ela, eu virei e falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Essa é a pessoa, é a pessoa que eu gosto. Entendeu? Uma pessoa que me inspira, uma pessoa, a Raquel Mesquita, a Maria Alice Coraza, pela maneira como ela leva a aula, pela maneira como ela faz, pela maneira como ela corre, pela maneira como ela vive, entendeu? Essas são duas pessoas, tá? E que me inspiram a ser cada vez melhor, cada vez mais e melhor. Família Assad, para você é? A família Assad, para mim, é tudo, entendeu? Porque foi uma família que sempre me apoiou, foi uma família que sempre esteve ao meu lado, né? Foi uma família que sempre torceu por mim, entendeu? E que sempre me ajudou, né? Então, assim, aqui em casa, graças a Deus, nós somos 9 irmãos, desses 9 já morreram 2, né? E, apesar disso, família é família, como o Titãs fala, cachorro, gato, galinha, né? Nunca perde essa mania. Então, nós temos a mania de almoçar junto, de viver junto, de andar junto. Isso é que é legal. Isso, para mim, é incrível. Eu sou apaixonado pela minha família, pela minha mãe, que está viva até hoje e que vai fazer 90 anos. Tá? Inclusive, que vai ser aquela festa, né? Precisamos... Esperemos, assim, estamos torcendo para essa situação passar para a gente fazer a festa dela de 90 anos. Valdir, como você quer ser lembrado? Renata, não tenho muita pretensão, não. Entendeu? Eu só gostaria de ser lembrado como uma pessoa que gostou muito do que fazia. Se isso é a sua profissão, se isso são os amigos que você tem, se isso é o seu trabalho, pronto. Olha, eu só quero ser lembrado por isso. Entendeu? Não porque eu fui o melhor, eu fui o isso. Não, 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 não. Isso tudo passa. Entendeu? Eu aprendi uma vez com a minha avó. A minha avó, uma vez eu cheguei para ela, minha avó estava com 94 anos, eu falei assim, vó, olha que legal, a senhora vai ter uma escola inaugurada com seu nome. Ela estava viva lá em Lima Duarte. Aí ela olhou assim e falou, trabalhei tanto para isso. Entendeu? Ou seja, trabalhou tanto na vida dela para virar nome de escola, né? Imagina se eu trabalhasse tanto para virar nome de piscina. Aí o pessoal chega lá, faz xixi, faz cocô na piscina, faz isso, faz aquilo, faz... Não, 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 não. Eu só quero ser uma pessoa que fez alguma coisa que era legal. Que fez alguma coisa que era legal. Acabou. Entendeu? Pronto. Você fez, foi legal? Você sempre será lembrado por isso. Pronto. Você não precisa ter título, você não precisa ter nada. Você tem que fazer o que é legal. Pronto. Aí as pessoas que te assistiram hoje, que não te conheciam e querem te seguir, qual é o teu Instagram? Onde que elas te encontram? Qual é o teu Facebook? O meu Instagram é Valdir com W, _D, _Assad. ASSAD. Entendeu? Repete aí, Valdir, repete. É Valdir com W, _D, _Assad. ASSAD. E no tá? Facebook? No Facebook procura lá, Valdir Delgado Assad, que você vai me achar. Tá? Olha, a gente conversou aqui, né, com o Valdir Assad, professor de recreação, pedagogo, professor universitário, professor de idos, de natação, uma figura alegre, amigo dos amigos, proprietário da pensão dos Assads, que assim, a gente vai a Brasília, minha gente. Tem aqui um pessoal, tipo eu, Cláudia Amélia, Douglas Gil, Nino, Paulo Poli. A gente não quer ir para o hotel, a gente quer ir para a casa do Valdir, né? Então, assim, tipo, eu vou contar uma história. Eu estava indo para Belém, para o AP Fitness, tinha uma parada em Brasília. Valdir foi me buscar no aeroporto para almoçar com a família dele, né? Depois eu voltei, peguei a conexão e continuei indo para Belém do Pará. É nesse nível que a gente tem a relação, né, com o filho da dona Carlotinha, minha companheira
Eu costumo dizer que o hotel aqui tem 5 estrelas, mas eu, 6, a minha mãe, 7, a Branquinha, minha cadela, 8, e você que chega para ficar aqui, 9. Então é um hotel 9 estrelas, entendeu? Porque a E aí, Branquinha, minha cadela, também participa e rola uns bullying, tipo Renata Taveni, que quando vai aí fica tirando foto, agarrada. Rola uns bullying assim do povo. Mas o hotel, gente, olha só, o hotel não tá aberto para todo mundo, tem uma senha, tá? Mas assim, Valdir, eu queria te agradecer por aceitar o convite. Eu acho que... Acho não. Falar de recreação aquática sem passar por você é não falar de recreação aquática. Então, eu te agradeço por ter sido sua aluna nesses eventos Fitness Brasil, ENAF, esses congressos. Depois, por a gente ter se conhecido, se tornado amigos, termos dividido cursos juntos e hoje a gente divide a vida. Tá. Antes de terminar... Não, você vai... A palavra final é sua. Calma. Tá. Então, eu queria me despedir das pessoas, dizer que você que vai terminar e dizer assim, gente, a live tá salva. Se travou para um ou para outro, não se preocupem, não travou para a gente. Vai estar salva 24 horas no meu Instagram e depois ela vai estar salva no canal do YouTube Renata Século XXI. Professores, com vocês, palavra do Valdir. 5 minutos aqui, antes da gente terminar. Posso dar uma diquinha para vocês, tá? Para vocês organizarem suas aulas? Deem uma pensada nisso. Primeira coisa, pega um caderno de 5, 6, 10 matérias. Para cada matéria, você vai escrever uma aula sua, um nível seu. Essa aula é adaptação, essa aula é iniciação 1, essa aula é aperfeiçoamento. Aí, você e seu colega de turma lá da academia, vocês, os 2, 3, 4 professores, vocês criem códigos para vocês. Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver isso daqui. Tá conseguindo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se pegou meu... Aí. Vocês estão vendo aí os códigos? Pegou. Olha lá. Pegou. Você tem uma seta que diz assim, aqui, ó. Isso aqui significa vai pernada. Isso aqui significa volta pernada. Aí você vai e escreve lá. CR é crawl, CS é costas, FR, prancha, PB. Vamos dar um exemplo, ó. Pernada, crawl, prancha, tá? Pegada alta. Ele vai aqui e ele volta aqui. Então você foi e escreveu isso. Olha aqui, ó. Pernada, crawl, prancha, pernada, crawl sem prancha. Então você foi e escreveu isso daí. Essa sua aula é a primeira aula que você escreveu. Então você foi, tem lá seus códigos, só que eu, a Renata e vamos supor a Lê Baroli, nós damos aula juntos, nós sentamos e temos os mesmos códigos. E a gente escreve a aula. Só que aí, naquela aula ali, eu já escrevo os jogos e brincadeiras que eu vou fazer. Naquela aula eu vou fazer, na outra aula eu não vou, na outra eu não vou, entendeu? Aí, por exemplo, eu escrevi 5 aulas, a Renata 5 aulas, a Alê 5 aulas. Nós escrevemos as 5 aulas, os 3 são professores de adaptação, nós escrevemos 5 aulas. Quando acabamos de escrever, eu passo minhas 5 para ela, elas passam a dela, nós temos 15 aulas. Aí, olha o que vai acontecer. Faz de conta que isso aqui é o caderno. Eu venho, abro o caderno, dei a minha primeira aula. Eu venho, abro o caderno, dou a minha segunda aula. Só que sexta-feira eu não vou dar aula. Eu chego para a Renata e falo, Renata, você pode dar essa aula para mim? A aula já está montada. A Renata e a Alê usam o mesmo código que eu. Ela já não haverá variação na aula. Haverá variação na didática do professor. Só que nós sentamos aqui depois e escrevemos mais 15 aulas. Colocamos no caderno. Então eu tenho 30 aulas de adaptação, 30 aulas de iniciação, 30 aulas de adaptação 2, 30 aulas de iniciação 2. Eu tenho as aulas montadas. Quando chegar na 30ª aula, eu fecho o caderno
e volto para a primeira. Aí o pessoal vai falar, nossa, aqui nessa academia ninguém repete aula, olha que interessante. Por quê? Porque ele só vai, essa aula que ele fez hoje, ele só vai repetir daqui a 30 aulas. Aí, olha lá que legal. Vocês estão vendo isso aqui? Vamos lá, essa dica vai para os professores de bebê. Os professores de bebê têm as músicas A, B, C, D, E, J, K. Vocês têm 10 músicas, então vamos lá. A primeira é a do cavalinho, a segunda é a da coisa, a terceira é a daqui, a quarta é a dali. Você divide. Vamos lá. Nós vamos usar na primeira semana, para a aula começar, sentado na borda, nós vamos cantar essas 3 músicas. Dentro da piscina, nós vamos cantar essas outras 3. Então, eu vou cantar A, B, C, D, E, F na primeira semana. Na segunda semana, eu vou cantar A, B, C, G, H, I. Na quarta semana, eu vou cantar A, B, C, J, K, L. J, K, L são as outras músicas. Na quinta semana, eu vou cantar D, E, F, G, H, I. Você nunca vai repetir suas musiquinhas de bebê. Na outra semana, você vai cantar D, E, F, J, K, L. Eu numerei por letra, mas você vai colocar lá música do cavalinho, música da chuva, música disso, música daquilo. Porque quando eu vejo os professores dando aula de bebê, eu vejo eles cantarem a mesma música. Entenderam agora? Então, se vocês fizerem isso, tá? Se vocês fizerem isso, vocês nunca vão repetir. Aí, vamos lá. Vamos pensar, lá no seu caderninho, a sua primeira brincadeira hoje foi ir ao fundo e catar a coisinha, na aula de segunda. Na aula de quarta, eu tenho que pular no arco e catar a argola. Na aula de sexta, eu tenho que pular no arco, catar a argola e ir para a outra argola. Então, ou seja, eu fui aumentando o grau de dificuldade da atividade. Entendeu? Se você quiser, na aula de segunda que vem, eu tenho que pular no arco, catar a argola, segurar a argolinha aqui na frente, bater a perna e passar dentro deste arco e dentro do outro arco. Então, ou seja, só que isso está planejado na minha aula. Isso está planejado na minha aula. Então, o pai vai olhar e falar, nossa, mas esse professor nem a brincadeira ele repete. Entenderam como é que é? Então, o que você está mostrando? Você está mostrando para a criança que você está fazendo ela repetir a atividade, mas você está variando a repetição, tá? E você vai montar isso para todos os níveis, para adaptação, para iniciação, para o aperfeiçoamento. O que você pode fazer? O que você pode fazer ali, tá? E beleza, acredita nessa atividade. Mostra que você, além de acreditar, você conhece, por isso que você criou essas atividades. Entendeu? E mostra que você estudou para isso. Se você estudou, você sabe fazer. Entendeu? Tá? Então, é isso daí. Eu sei que o bebê aprende por repetição. Mas veja bem, eu não estou deixando de repetir aquelas músicas. Eu estou variando as outras músicas. Vocês viram que a música A, B e C, ela foi cantada a semana inteira. E eu posso, inclusive, cantar essa música 2 semanas. O que eu estou variando são as outras 3. Entenderam como é que é? Agora, a professora que é papa do bebê está aí. Se ela achar que essa dica é válida, que é boa, ou se ela quiser fazer alguma variação em cima dessa dica, professora Renata está à sua disposição. A minha ideia é essa, porque quem é a sacerdotisa do bebê é você, não sou eu. Aqui tem várias... Por exemplo, você falou de música,
Eu nem me Tá? meto, porque a Juliana tá aí. A Juliana tá aí, a Norma tá aí com os brinquedinhos dela, entendeu? Que eu já vi aí. Tem muita gente Olha, legal. as Então, professoras de bebê, nós somos quase que as princesas da Disney, cada uma do jeito, estamos todas aí. Então, se vocês acharem que essa dica é válida, fiquem à vontade. Eu acho que a dica do caderninho é super válida. Por quê? Porque, por exemplo, entrou um professor novo na academia, o que a gente faz? A gente tira, cada um tira cinco delas, 5 aulas e entrega para esse professor, ele já vai começar com 20 aulas. Resultado, ele tem que escrever as dele e passar para a gente também. Ou seja, todo mundo na academia tem o seu caderno. Todo mundo tem o seu caderno. Eu duvido que alguém vai falar que na academia de vocês se repete aula. Eu duvido que alguém vai falar que na academia de vocês se repete aula. Essa é a minha dica para vocês. Eu acho que foi uma dica valiosíssima. A Cris Daraim está dizendo o seguinte, está lembrando aqui daquela noitada em Ribeirão. Gente, noitada na cozinha de Cris Bedarion, tomando chá. Não é chá de cogumelo, era chá de camomila. E eu, Roxana, Fabiano, Valdir e Cris cantamos a noite inteira, né? E foi uma noitada, foi a melhor rave que eu já participei numa cozinha tomando chá, né, Valdir? Só uma dica para vocês, só para terminar, tá? Por que nós estávamos tomando chá de camomila? Porque a gente vinha de um curso e eu estava sentado no banco da Cristina, no banco do carro da Cristina, com 6 pizzas. De repente, a polícia para a gente e dá um baculejo de primeira linha, entendeu? E aí, o que o policial fala assim? Sai do carro agora! Aí eu olho para ele e falo assim, com pizza ou sem pizza? Porque eu tava com 6 coisas de pizza aqui. Só que só tinha policial masculino. E tava a Cris e a Renata. Não, tava você e Roxana. Eu tava em casa. Eu e a Roxana. Aí a Roxana e a Cristina ficaram de lado. Aí ele virou assim, vocês estão vindo de onde? Aí eu olhei pro guarda e falei assim, eu acho que da pizzaria, né? Você tá vendo? Tem 6 pizzas aqui. Aí, galera, eu tomei um baculejo de primeira, entendeu? O senhor é de onde? Eu falei assim, eu sou de Brasília. E faz o quê? Eu falei assim, eu vim aqui dar um curso de natação e comer pizza. E assim, falta um minuto. Com essas histórias, esse é Valdir Assad. Nós chamamos. Obrigada por esse registro maravilhoso, pelas risadas. Obrigada, Valdir, por você abrir portas para mim e para muita gente e por muitos momentos maravilhosos. Espero Pessoal, que vocês tenham a todos que assistiram, meus grandes amigos que estão aí, que eu não tenho nem como citar, Ana B, Nino, Poli, Douglas, companhia, Rê, muito obrigado. A todos os que eu ainda não conheço, muito obrigado. Foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Professora, até a próxima possibilidade de sentar no sofá da Renebe Camargo Rodrigues para outra oportunidade. Um beijo, querido. Você foi um convidado maravilhoso. Beijo. Beijo, tchau. 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 Beijo para Portugal.